E se eu te dissesse que existe um poder dentro de você agora, neste exato momento, capaz de transformar qualquer obstáculo em degrau e qualquer sonho distante em realidade palpável? Você acreditaria? É uma pergunta ousada, eu sei, especialmente quando a gente está afogado nas contas que não fecham, no trabalho que não reconhece nosso valor, nos relacionamentos que nos drenam a energia ou naquela luta interna contra a procrastinação que sabota todos os nossos planos. É fácil duvidar desse poder interno quando o mundo lá fora parece gritar que somos limitados, que a prosperidade é para poucos sortudos. Mas e se essa voz externa estiver errada? E se a chave para a sua própria liberdade financeira, emocional e espiritual não estiver lá fora, esperando permissão, mas aqui dentro, esperando ser ativada? E se houver um mapa, um código de ativação que foi usado por grandes homens e mulheres ao longo da história para superar o impossível e alcançar o que a maioria chama de milagre? Napoleon Hill dedicou mais de 25 anos da sua vida investigando exatamente isso. Ele mergulhou nas mentes dos titãs da indústria, da ciência, da arte, da fé, buscando o fio condutor que ligava suas conquistas extraordinárias. E ele descobriu que não era talento puro, nem conexões, nem sorte. Era a aplicação consciente de princípios universais. Leis que regem o sucesso, que funcionam para qualquer um, em qualquer época, que decide dominá-las. E a demonstração mais radical e inspiradora dessas leis está te esperando em uma das histórias mais antigas e poderosas da humanidade, a Saga de José do Egito. Pensa comigo, como um jovem de 17 anos, arrancado da família, jogado num poço, vendido como escravo em terra estrangeira. Como alguém assim não apenas sobrevive, mas anos depois se torna a segunda pessoa mais poderosa de uma nação. Como ele atravessa a traição mais profunda, a escravidão forçada e a prisão injusta, e emerge um líder capaz de salvar seu povo e o mundo de uma fome devastadora. Essa não é só uma história bíblica. É um estudo de caso vivo sobre como aplicar princípios que transformam o sofrimento em força, a limitação em oportunidade e a aparente derrota em trampolim para a grandeza. É o blueprint original que Napoleon Hill viu se repetir nos homens de sucesso que estudou. A força de um propósito definido, inabalável, a energia da fé aplicada que acende luz na escuridão, o domínio do autocontrole que resiste à tentação e à vingança, e a inteligência de aprender com a derrota e extrair sabedoria de cada queda. A jornada de José grita para nós hoje. O seu cenário atual não é o ponto final, é apenas o palco. E os princípios que ele viveu séculos antes de serem escritos por Hill são as ferramentas que você precisa para reescrever o seu próprio futuro. É a prova de que a verdadeira prosperidade não depende do que acontece com você, mas do que acontece dentro de você e da sua decisão de agir. Nesta conversa, vamos descompactar a história de José e extrair, cena por cena, os princípios práticos de Napoleon Hill que você pode usar para ativar o seu potencial, superar os desafios que hoje te prendem e começar a construir a vida próspera e significativa que você tanto deseja, não importa qual seja o seu ponto de partida. O que José fez na prisão que o elevou ao palácio? Então, a pergunta que nos trouxe até aqui: existe um poder em você capaz de transformar obstáculos em degraus? A história de José começa a nos dar a resposta a partir do momento em que ele é jogado no poço. A traição dos irmãos, a venda como escravo, tudo parecia o fim, mas o que acontece depois é a chave. José não ficou no poço. Ele foi tirado de lá não por sua vontade, mas levado para o Egito, vendido para um oficial do faraó chamado Potifar. E aqui está o primeiro grande teste.
E a primeira lição poderosa que José nos dá, que ressoa com os ensinamentos de Napoleon Hill. Imagine a cena: José, um jovem hebreu, longe de casa, em uma cultura completamente estranha, agora um escravo em uma casa egípcia de posses. Ele tinha todos os motivos do mundo para se revoltar, para se afogar na autopiedade, para fazer o mínimo possível, amaldiçoando seu destino. Afinal, ele não pediu por aquilo, ele era vítima. Mas a Bíblia nos diz algo surpreendente sobre José nesse período. O Senhor era com José, que se tornou próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. E mais, seu senhor viu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em suas mãos tudo o que ele fazia. Preste atenção nisso. José, como escravo, tornou-se próspero. Não rico em bens, mas próspero em sua atitude e em seus resultados. Mesmo na condição mais humilhante, ele não deixou seu espírito ser escravizado. Ele escolheu servir com excelência. Ele não fez apenas o que era mandado, ele fez além. Ele foi o que Napoleon Hill chamaria de ir a milha extra. Hill ensinou que ir a milha extra é fazer mais do que aquilo pelo qual você é pago. É demonstrar iniciativa, disposição, para ir além da obrigação imediata. Por que fazer isso, especialmente quando você está em uma situação injusta ou desfavorável? Porque, como José demonstrou, essa atitude revela caráter. Ela constrói competência. Ela te destaca. Ela mostra não apenas o que você é capaz de fazer sob supervisão, mas o que você escolhe fazer quando ninguém está olhando de verdade. José podia ter sido um escravo ressentido, preguiçoso, revoltado. Isso seria compreensível humanamente, mas seria também uma sentença de prisão autoimposta para sua mente e seu futuro. Em vez disso, ele escolheu uma atitude mental positiva, outro pilar fundamental na filosofia de Hill. Não uma positividade ingênua que ignora os problemas, mas uma atitude que busca o potencial mesmo na dificuldade, que foca na ação produtiva em vez da queixa estéril. Essa atitude mental positiva, combinada com a sua excelência no serviço, a milha extra, fez com que José ganhasse a confiança de Potifar. Ele não era mais apenas um escravo qualquer, ele se tornou o supervisor de toda a casa. Tudo o que Potifar possuía foi colocado nas mãos de José, porque ele provou ser capaz, confiável e próspero em tudo o que fazia. Veja o poder disso. Em um cenário de limitação extrema, sua atitude e ação o elevaram a uma posição de grande responsabilidade e influência. Isso nos diz algo profundo sobre a prosperidade. Ela muitas vezes começa não com a mudança das circunstâncias externas, mas com a mudança interna, da nossa atitude diante do que temos e da nossa disposição em dar o nosso melhor, mesmo quando parece que ninguém se importa. José nos mostra que a milha extra no serviço, combinada com uma atitude mental positiva, abre portas inesperadas. Potifar não libertou José, mas o elevou dentro da estrutura existente, reconhecendo um valor que transcendia a condição de escravo. Mas a jornada de José estava longe de terminar. O seu sucesso e a sua posição de confiança na casa de Potifar o colocariam diante de um novo e perigoso teste. Um teste que exigiria um nível ainda maior de domínio pessoal. O que aconteceu na casa de Potifar, que ameaçou destruir tudo o que José havia construído, e como a resposta dele a essa tentação revela um princípio de Hill crucial para manter a prosperidade a longo prazo. A história de José na casa de Potifar nos mostrou a força da excelência no serviço e da atitude mental positiva, mesmo sob as piores circunstâncias. Ele não apenas serviu, ele prosperou na sua função, ganhando a confiança total do seu Senhor. Mas o sucesso atrai testes,
E o teste que veio para José foi um dos mais traiçoeiros, a tentação. A esposa de Potifar, vendo a beleza e a posição de José, começou a desejá-lo. Dia após dia, ela o assediava, tentando seduzi-lo para se deitar com ela. Pensa nisso, um jovem escravo, longe de casa, sem supervisão constante, diante de uma oferta de prazer imediato vinda de alguém poderosa dentro daquela casa. A porta para o pecado estava escancarada. Seria fácil ceder, talvez pensando que ninguém descobriria, ou buscando um alívio momentâneo para a dor e a solidão. Mas José fez algo que a maioria das pessoas luta para fazer. Ele disse não, um não firme, baseado em princípios que iam além do momento. Ele respondeu: como, pois, faria eu este tão grande mal e pecaria contra Deus? Aqui entra um dos princípios mais desafiadores e, ao mesmo tempo, mais libertadores: o autocontrole. Napoleon Hill dedicou capítulos a ele. Ele sabia que a capacidade de controlar seus próprios pensamentos, emoções e desejos de curto prazo é absolutamente essencial para construir qualquer coisa de valor a longo prazo. Sem autocontrole, você se torna escravo dos seus impulsos, das suas vontades momentâneas, dos vícios que prometem alívio rápido, mas roubam o futuro. A tentação que José enfrentou não era apenas sexual. Era a tentação de trocar um futuro incerto, baseado na fé e nos princípios, por um prazer imediato que comprometeria seu caráter, sua confiança e sua conexão com o divino. Ele entendeu intuitivamente o que Hill ensinaria anos depois: que cada vez que você cede a um impulso que vai contra seu propósito maior, você enfraquece sua força de vontade. Cada vez que você diz não ao que é fácil, mas destrutivo, você fortalece o músculo do autocontrole, essencial para direcionar sua energia para seus objetivos. José escolheu a integridade acima do prazer. Ele fugiu da tentação. E qual foi a recompensa imediata por essa escolha virtuosa? Ele foi falsamente acusado e, por causa da mentira da mulher de Potifar, jogado na prisão. Injusto? Totalmente. Do ponto de vista humano, parecia que sua fidelidade não valeu a pena. Parecia que fazer o certo o levou para um lugar pior do que onde ele estava. E é aqui que muitos de nós desmoronaríamos. Presos injustamente depois de termos feito a coisa certa, a raiva, a amargura, a sensação de injustiça esmagariam nosso espírito. Diríamos: para que ter princípios? Para que fazer o certo? Olha onde isso me trouxe. Mas José, na prisão, nos dá outra lição de mestria pessoal. Em vez de se afogar no desespero, ele ativou sua atitude mental positiva e sua fé novamente. A Bíblia diz que o Senhor, porém, era com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Pensa nisso. Na prisão, um lugar de limitação máxima, José encontrou graça. Ele não se sentou e esperou. Ele usou o que tinha, sua capacidade de servir, sua integridade, sua inteligência. Ele aprendeu a nova realidade da prisão e começou a operar dentro dela com excelência. Ele se tornou útil para o carcereiro, organizando as coisas na prisão. Sua atitude e capacidade o destacaram novamente. Ele não era apenas um prisioneiro. Ele se tornou o supervisor dos outros prisioneiros. Isso demonstra o princípio de aprender com a adversidade, algo que Hill considerava fundamental. A derrota temporária, a dificuldade inesperada, a injustiça, tudo isso contém a semente de uma oportunidade equivalente ou maior. José usou o tempo na prisão não para se lamentar, mas para observar, aprender e servir. Ele desenvolveu a habilidade de interpretar sonhos, algo que se provaria crucial mais tarde. A prisão, que deveria ser o fim, tornou-se uma escola e um palco para suas habilidades latentes. Ele manteve seu propósito definido vivo, mesmo que parecesse impossível realizá-lo dali.
Ele exercitou a persistência e a fé, acreditando que, de alguma forma, seus sonhos se cumpririam. A prisão de José nos ensina que o seu ambiente externo não tem poder sobre a sua mente e o seu caráter, a menos que você entregue esse poder a ele. Sua capacidade de manter o autocontrole diante da tentação e de cultivar uma atitude mental positiva e aprender com a adversidade na prisão foram os músculos que ele fortaleceu para o que viria a seguir. Mas como a habilidade que José desenvolveu na prisão, a interpretação de sonhos, o tiraria daquela escuridão e o colocaria no caminho para o seu destino final. E como isso se conecta com o princípio de Napoleon Hill sobre a importância do conhecimento especializado. José estava na prisão, inocente, cumprindo pena por um crime que não cometeu, jogado na escuridão depois de ter feito a coisa certa. A maioria das pessoas teria se entregado, teria deixado a alma apodrecer atrás das grades, consumida pela amargura e pelo esse da injustiça. Mas José nos mostrou na prática o poder transformador de uma atitude mental positiva e da fé inabalável. Ele não apenas sobreviveu na prisão, ele continuou a servir e a crescer. E foi ali, naquele lugar de desesperança, que o caminho para a sua liberdade começou a ser traçado de uma forma completamente inesperada. 2 oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro, foram jogados na mesma prisão que José. Uma noite, ambos tiveram sonhos perturbadores, sonhos que não conseguiam entender. José, vendo a aflição deles, se aproximou e perguntou o que havia de errado. Aqui, vemos José exercitando não apenas a empatia, mas a iniciativa e usando seu conhecimento especializado. Ele possuía um dom, a capacidade de interpretar sonhos dada por Deus. Napoleon Hill, em seus estudos, enfatizava a importância do conhecimento especializado. Não basta ter conhecimento geral. É o conhecimento específico em uma área, combinado com a capacidade de usá-lo de forma eficaz, que te torna valioso, que te diferencia. José usou seu conhecimento especializado para ajudar aqueles 2 homens. Ele interpretou seus sonhos com precisão divina, prevendo que o copeiro seria restaurado à sua posição em 3 dias e o padeiro seria executado. E tudo aconteceu exatamente como ele disse. Ao copeiro, antes de sua saída, José fez um pedido simples. Quando tudo lhe for bem, lembre-se de mim e seja bondoso, mencionando-me ao faraó para que eu possa sair desta prisão. Um pedido direto, baseado na esperança e na conexão que ele havia construído através do seu serviço e do seu conhecimento. O copeiro foi libertado. José ficou na prisão, esperando. Um dia, uma semana, um mês? Não. A Bíblia nos diz que se passaram 2 anos, 2 longos anos. Pensa na perspectiva de José. Interpretou os sonhos, ajudou os homens, fez um pedido claro. O copeiro saiu com a promessa de se lembrar. E então, silêncio. 2 anos de silêncio. 2 anos de espera na escuridão da prisão, depois de ter a esperança acesa. Isso é um teste brutal de fé, de persistência e da força do seu propósito definido. Muitos de nós teríamos desistido ali. Teríamos pensado, não adianta, ninguém se importa. Eu faço a minha parte, ajudo os outros, faço o certo, e o que eu recebo em troca é mais esquecimento e mais prisão. É o momento em que a dúvida ataca mais forte, em que a voz do desânimo grita mais alto. Mas José resistiu. Ele manteve sua fé, manteve sua atitude mental positiva, que não significa ser feliz o tempo todo, mas manter a convicção de que há um propósito maior e continuar agindo. Ele continuou na prisão, talvez servindo, talvez apenas esperando com paciência ativa, confiando que seus sonhos originais, aqueles que o levaram ao poço, ainda se cumpririam. Sua persistência inabalável
mesmo quando a esperança externa parecia morta. É uma lição poderosa. E então, após 2 anos, a oportunidade finalmente bateu à porta da prisão. O próprio faraó teve sonhos. Sonhos perturbadores que nenhum dos seus sábios ou magos conseguia interpretar. A nação estava em pânico. E naquele momento de desespero nacional, o copeiro finalmente se lembrou. Lembrou-se do jovem hebreu, na prisão, que interpretou seu sonho com tamanha precisão. Ele falou de José ao faraó. Há um jovem hebreu lá na prisão. Ele interpretou meu sonho. E tudo aconteceu exatamente como ele disse. O faraó, desesperado, mandou chamar José. Pensa na ironia divina. A habilidade que José aprimorou ou usou na prisão, seu conhecimento especializado, era exatamente o que o homem mais poderoso do Egito precisava naquele instante. Sua circunstância atual, a prisão, continha a semente da sua maior oportunidade. Como Hill diria, toda adversidade traz consigo a semente de uma oportunidade equivalente ou maior. A prisão foi a escola e o palco que prepararam José para este momento. José foi tirado às pressas da prisão. Barbearam-no, trocaram suas roupas. De prisioneiro, ele foi levado diretamente à presença do faraó. O encontro que mudaria sua vida e a história do Egito estava prestes a acontecer. Tudo por causa de uma habilidade, de uma atitude e de uma persistência inabalável no fundo da mais completa escuridão. Mas o que José diria ao faraó? Como ele interpretaria sonhos que confundiram todos os sábios do Egito? E mais importante, como ele usaria esse momento não apenas para se libertar, mas para cumprir seu destino e demonstrar a aplicação final dos princípios de Napoleon Hill, do propósito definido, a regra de ouro? José, o prisioneiro esquecido, está agora diante do homem mais poderoso do mundo, o faraó do Egito. Ele foi chamado não pela sua linhagem ou riqueza, mas por uma habilidade específica, um conhecimento especializado que ninguém mais possuía. A capacidade de interpretar sonhos. Pensa na pressão do momento. A nação inteira, o destino de milhões, dependia da sabedoria que viria da boca de um ex-escravo e prisioneiro. O faraó descreveu seus sonhos perturbadores. As 7 vacas gordas e depois as 7 vacas magras que as devoravam. As 7 espigas cheias e depois as 7 espigas mirradas que engoliam as cheias. Angustiado, ele esperava uma resposta. E José, com a humildade que acompanha a verdadeira sabedoria, não tomou o crédito para si. Ele olhou para o faraó e disse: "Não depende de mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó." Ele reconheceu a fonte do seu conhecimento. Esse é um lembrete poderoso. Os maiores dons e habilidades que possuímos vêm de algo maior que nós mesmos, e a humildade em reconhecer isso nos torna mais receptivos a usá-los plenamente. Então, José interpretou: as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. E as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas representavam 7 anos de fome terrível que viriam depois. Uma fome tão severa que consumiria toda a fartura anterior. A visão era clara, a advertência era urgente. Mas José não parou na interpretação. Ele foi além. Ele não apenas diagnosticou o futuro, ele propôs a solução. Ele apresentou um plano estratégico completo para salvar o Egito. Sugeriu que o faraó nomeasse um homem sábio e competente para supervisionar a coleta de 1/5 da produção da terra durante os 7 anos de fartura, armazenando grãos em grandes proporções para os 7 anos de fome que se seguiriam. Aqui vemos José aplicando princípios essenciais que Napoleon Hill identificou nos líderes mais eficazes. Visão, vendo o futuro com clareza.
Planejamento organizado, criando um plano detalhado para enfrentar o desafio, e iniciativa liderança, não apenas identificando o problema, mas propondo e estando pronto para executar a solução. Ele demonstrou a capacidade de pensar estrategicamente, em larga escala, algo fundamental para a prosperidade que impacta além de si mesmo. O faraó e todos os seus oficiais ouviram o plano de José. E a Bíblia nos diz: este conselho agradou ao faraó e a todos os seus oficiais. Eles viram a sabedoria, a inteligência, o discernimento e, acima de tudo, a evidência de que o Espírito de Deus estava em José. E então, o clímax. O faraó, reconhecendo a sabedoria e a capacidade inquestionáveis de José, tomou uma decisão monumental. Ele disse a José: visto que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão capaz e sábio quanto você. Você estará no comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente com respeito ao trono serei maior que você, de prisioneiro a vice-governador de uma das maiores potências do mundo antigo, em questão de horas. Essa ascensão meteórica não foi sorte. Foi a culminação de anos de aplicação prática dos princípios que Rio codificaria. Propósito definido, mantido vivo na alma, fé inabalável que via além das circunstâncias, autocontrole que resistiu à tentação e à amargura, ir a milha extra e atitude mental positiva que o destacaram mesmo na escravidão e na prisão, conhecimento especializado usado para servir, aprender com a adversidade, transformando a prisão em escola, persistência na espera. José recebeu o anel do faraó, vestes finas, um colar de ouro. Ele foi nomeado sobre toda a terra do Egito. Ele tinha 30 anos quando isso aconteceu, 13 anos depois de ter sido jogado no poço. 13 anos de testes, crescimento e preparação invisível. E durante os anos de fartura e depois nos anos de fome, José administrou o Egito com sabedoria e justiça, salvando não apenas os egípcios, mas também as nações vizinhas. E então, o momento mais carregado emocionalmente. Seus próprios irmãos, aqueles que o venderam, vieram ao Egito buscar alimento sem saber quem era José. Quando José finalmente se revelou a eles, depois de testá-los, ele teve a oportunidade perfeita para a vingança. Ele poderia ter feito sofrer aqueles que o fizeram sofrer tanto. Mas José escolheu um caminho diferente. Ele os perdoou. Ele disse: não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Aqui está a aplicação máxima de um princípio de Rio, a regra de ouro, levada a um nível espiritual profundo. O perdão não é sobre esquecer o que aconteceu, é sobre liberar a si mesmo do poder corrosivo da raiva e do ressentimento. É reconhecer, como José fez, que mesmo o mal intentado contra você pode ser usado por uma força maior para um propósito bom. A verdadeira prosperidade interior não pode coexistir com a amargura. Perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você mesmo. A história de José do Egito, vista através das lentes dos princípios de Napoleon Hill, não é apenas um conto antigo de sobrevivência. É um mapa detalhado de como construir uma vida de prosperidade que resiste a qualquer crise. Ela nos ensina que o propósito definido lhe dá a direção, a fé lhe dá a força para continuar, o autocontrole lhe dá o poder sobre si mesmo, a milha extra e a atitude mental positiva abrem portas. O conhecimento especializado lhe torna valioso. Aprender com a adversidade lhe torna resiliente, a persistência supera o tempo. E o perdão liberta sua alma para a verdadeira abundância. Sua vida pode parecer um poço, uma prisão ou um deserto agora. Mas lembre-se de José.
Sua circunstância atual não define seu futuro. O que define é a sua atitude, sua fé, seu autocontrole, sua iniciativa, sua persistência e sua disposição de aplicar esses princípios poderosos. A semente da sua maior oportunidade está escondida na adversidade que você enfrenta hoje. Você tem a força dentro de você para acionar essa semente. Você tem um mapa. A pergunta agora é: o que você fará com ele? Qual o primeiro passo que você dará hoje, aplicando uma lição de José e Hill, para começar a construir a sua própria trajetória de prosperidade, não importa qual seja o cenário? Se você sentiu essa mensagem te tocar e quer mergulhar ainda mais fundo nas leis que regem a mente e o sucesso, espere para descobrir o que a Bíblia e Napoleon Hill revelam sobre o poder invisível dos seus pensamentos no nosso próximo vídeo.